A Primeira Guerra também era chamada de A Grande Guerra ou Guerra das Guerras, porque na época ninguém sabia que ocorreria uma Segunda Guerra Mundial. Por isso, a Primeira Guerra havia sido a maior guerra já ocorrida até então na história da humanidade. Um dos motivos da guerra foi o imperialismo. A busca por mercados consumidores causou disputas entre as potências imperialistas. A Alemanha havia sofrido muitas perdas financeiras pelas guerras de unificação, mas assim mesmo se recuperou, se industrializou, rivalizando com Inglaterra e França pelos mercados consumidores. Por isso, havia uma imensa rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Além disso, a França tinha um sentimento de vingança contra a Alemanha, devido à perda dos territórios da Alsácia e da Lorena na Guerra Franco-Prussiana. Também havia uma rivalidade austro-russa, uma vez que ambos os impérios, o russo e o austro-húngaro, tinham interesse sobre os Balcãs e queriam uma saída para o mar Mediterrâneo. O nacionalismo também foi um dos motivos da guerra. O pan-eslavismo, que unia os países de ascendência eslava, o pan-germanismo, que unia também os países de origem germânica, e o revanchismo francês, que queria uma vingança contra a Alemanha pela perda dos territórios da Alsácia e da Lorena. Outro motivo da guerra foi a política de alianças. Os países imperialistas formaram alianças comerciais e de ajuda militar. O Japão e a Itália, por exemplo, começaram a guerra ao lado das potências centrais, ou seja, ao lado do Império Austro-Húngaro, mas no primeiro ano de guerra mudaram de lado. Enquanto se organizavam em blocos rivais, as principais potências lançaram-se numa corrida armamentista desenfreada, adotando o serviço militar obrigatório, passaram a produzir armamentos e munição. Essa situação ficou conhecida como paz armada. Outro motivo que aumentou as animosidades e causou a guerra foi a questão marroquina. Isso foi uma disputa de território marroquino entre a Alemanha e a França. A França venceu a disputa com a ajuda da Inglaterra, que queria ajuda para conquistar o Egito. Isso aumentou ainda mais a rivalidade entre a Alemanha e França e Inglaterra. O início da guerra tem relação direta com a questão balcânica. Essa região era a área de interesse do Império Russo, que se apoiava no discurso de pan-eslavismo para ajudar os países da região na sua independência do Império Otomano e da dominação austro-húngara. A região dos Balcãs também era a zona de interesse austro-húngaro, que dominavam economicamente principalmente a Sérvia. Por sua vez, o Império Otomano tinha interesse de retomar essa região que havia sido parte do seu império. Ou seja, esses três grandes impérios, o russo, o austro-húngaro e o otomano, queriam dominar a região dos Balcãs. A guerra começou de fato com o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, a princesa Sofia. O responsável pelo atentado foi um estudante, membro do grupo Jovem Bósnia, com o apoio de outro grupo chamado Mão Negra, chamado Gravilo Príncipe. A guerra não começou imediatamente. O imperador austro-húngaro deu um ultimato à Sérvia, exigindo condições abusivas de reparação. Como essas condições não foram satisfeitas, a Áustria invadiu a Sérvia. A política de alianças fez com que rapidamente os países declarassem guerra uns aos outros. Entretanto, ocorreu uma enorme falha de comunicação. A Alemanha garantiu apoio à Áustria, porém, o governo alemão acreditou que a Áustria lutaria sozinha contra a Rússia e a Sérvia, permitindo que o exército alemão concentrasse suas forças na frente ocidental contra o exército francês e inglês. Tal confusão fez o Império Austro-Húngaro dividir suas tropas na Sérvia e na fronteira com a Rússia, se enfraquecendo. O plano alemão era concentrar suas forças na fronteira com a França, para depois enfrentar a Rússia. Certo de que venceria a guerra em poucos meses, o Império Alemão ordenou a invasão à Bélgica. Logo em seguida, o exército alemão penetrou no território francês.
Isso deu pretexto para a Inglaterra agir, enviando tropas à França. No mesmo momento, a Rússia investiu sobre o território alemão, na frente oriental, obrigando a Alemanha a também dividir suas tropas em duas frentes. Isso salvou a França de um fulminante ataque alemão na Batalha no Marne. Essa primeira fase do conflito foi chamada de Guerra de Movimento, marcado por rápidas ofensivas e pelo deslocamento das tropas. Essa estratégia foi um fracasso, dando origem ao segundo momento da guerra, chamado de Guerra de Posição, ou Guerra de Trincheiras. Nessa fase, os soldados ficaram guardando o território, impedindo o avanço do inimigo. A Guerra de Trincheiras representou uma estabilização das forças, pois os exércitos adversários firmavam suas posições. Foi a maior fase da guerra, sendo extremamente desgastante para as tropas. Na frente ocidental estavam, de um lado, as tropas inglesas e francesas e de outro as tropas alemãs. Na frente oriental estava o exército alemão e austríaco de um lado, contra um mal treinado e mal armado exército russo do outro. Na Ásia, os japoneses venciam e se apoderavam de colônias alemãs. As contínuas derrotas russas aceleraram a queda da monarquia absolutista do Império Russo, o que acabou favorecendo a Revolução Russa em 1917. Fazendo com que a Rússia se retirasse da guerra ao assinar um tratado de paz chamado Brest-Litovsk. As condições de saúde nas trincheiras eram péssimas. Muitos soldados que morriam eram deixados ali até que seus corpos pudessem ser transportados para casa. Havia a proliferação de ratazanas. Quando chovia, a lama formada misturava dejetos humanos com líquidos saídos dos corpos e restos de comida. Os soldados que sobreviveram voltavam para casa doentes e trazendo a gripe espanhola, que virou uma pandemia se espalhando pelo mundo todo. Na guerra de trincheiras, os soldados tinham que ser ágeis nas investidas contra o inimigo. Após trocas de tiros, bombas ou granadas, os exércitos investiam contra a trincheira inimiga para derrotá-los, matando ou aceitando a rendição. Muitos acabavam sendo atingidos por tiros do inimigo. Entre as trincheiras de exércitos oponentes ficava a chamada Terra de Ninguém. A estratégia era cansar o inimigo para derrotá-lo, conquistando territórios, obrigando o inimigo a retroceder. Dessa forma, a guerra foi se arrastando por muito mais tempo do que os governos haviam previsto no início, até que foram inventadas novas tecnologias bélicas que modificaram o rumo da guerra. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.